Muito bem, então, pessoal, dia 26 de outubro de 2021, bom dia, internacionalistas, e também um bom dia especial ao nosso novo aluno, né, que está cursando essa disciplina de Retratos do Brasil, que veio do curso de Medicina, Yuri Augusto Moreira Pena. Seja bem-vindo ao curso, espero que você goste da disciplina. Para mim é uma satisfação contar com um aluno de outra área de saber, das áreas médicas, como eu havia frisado antes de iniciar aqui a gravação. Espero que você goste da disciplina e comente, né, com seus colegas da área de medicina. Tudo bem? Seja bem-vindo. Espero que goste bastante daqui do nosso curso de Relações Internacionais, dessa disciplina, que é uma disciplina complementar de graduação. Tudo bem? Bom, pessoal, hoje, então, a aula número 2, Retrato do Brasil, será o título da aula. Discutiremos, então, a respeito da visão a biografia do autor, Paulo Prado. Falarei, então, um pouquinho sobre o Paulo Prado, e farei também, só um minuto, pessoal, farei também uma análise geral, uma visão geral sobre a obra de Paulo Prado, Retrato do Brasil. Tudo bem? Exibirei dois vídeos que reforçarão um pouco do que eu vou comentar a respeito dessa obra, sob uma perspectiva geral, mas antes de fazer aqui alguns questionamentos para a gente refletir, para a gente pensar em relação ao Brasil, que é algo que eu sempre farei nos nossos encontros, todas as terças-feiras, das 8h30 às 10h30, eu gostaria de mais ou menos combinar com vocês as apresentações que começarão a partir da próxima semana. Né? Na próxima semana, então, teremos 2 capítulos da obra do Retrato do Brasil, do Paulo Prado. Né? O primeiro capítulo, Luxúria, o segundo capítulo sobre a cobiça. E na semana seguinte, que a gente encerra, então, o livro de Paulo Prado, Retrato do Brasil, o terceiro e quarto capítulo, Tristeza e Romantismo. Né? Então, mais ou menos o que eu queria definir com vocês seria o seguinte: já havia comentado na semana passada, né, que a apresentação, a duração máxima, embora eu possa permitir, dependendo de como estará o andamento, né, das apresentações, de 20 minutos, mas poderemos alongar até 25 minutos. Né? São 2 apresentações por dia, né? E nas duas próximas semanas trataremos a respeito da obra de Paulo Prado, Retrato do Brasil, esses 4 capítulos, como havia acabado de destacar para vocês: Luxúria, Cobiça, Tristeza e Romantismo. 2 encontros, então, 2 apresentações para cada dia. De 20 a 25 minutos, uma sugestão que eu faço, pessoal: tem um texto impresso. Caso não haja possibilidade de ter o texto impresso, faça uma forma de acompanhar o texto página por página. Uma sugestão que eu faço, normalmente eu dizia para os meus alunos no grupo de estudo, né, Reflexões do Brasil, né, que eu comentei com vocês, que existiu no curso de Relações Internacionais de 2010 até mais ou menos 2016, é que os alunos praticamente seguissem página por página na sua apresentação. Mas evidentemente, pessoal, a apresentação é livre, vocês definem a metodologia que vocês acharem melhor para a apresentação. Eu prefiro, não, professor, não quero seguir página por página, eu gostaria de fazer uma apresentação geral, eu escrevo um texto, e a partir desse texto eu vou construindo a minha análise a respeito do capítulo que eu fiz a leitura. Minha sugestão também, pessoal: vamos aguardar que o colega apresente, né, tenha a sua apresentação de 20 a 25 minutos, e depois a gente faça comentários. Né? O que vocês acham? Depois da apresentação, a gente começa a fazer comentários sobre os pontos destacados. Eu acho que fica um pouco complicado, não sei o que vocês acham, de ficar pedindo a palavra, intervindo na apresentação do colega. O que vocês acham? O que vocês pensam? Vamos aguardar o colega apresentar durante os 20, 25 minutos, e depois vocês anotam, e depois a gente vai fazendo intervenções, vai fazendo comentários e promovendo um debate. Eu acho que sim, né? Até para não interromper o pensamento, a linha de raciocínio, eu acho que é muito melhor, né, essa forma de apresentação. Apresenta e depois a gente promove um debate, promove uma discussão. Na aula, então, da semana que vem, terão as 2 apresentações, eu além também exibirei um vídeo, mas também a minha ideia é fazer uma apresentação inicial e depois já passar de imediato a palavra, né, na semana que vem, com o Robson e o Caliel. No dia 16 de novembro, o Edgar e o Ernesto
apresento os 2 últimos capítulos, né, do livro Retrato do Brasil, do Paulo Prado, e aí depois a gente vai seguindo sucessivamente as demais obras que serão discutidas ao longo desse semestre letivo, ao longo dessa disciplina de Retrato do Brasil. Tudo bem, pessoal? Ficou então acordado dessa forma? Vocês teriam alguma dúvida? Você teria alguma dúvida em relação às apresentações? Acho que essa metodologia fica boa, né? De 20 a 25 minutos, a gente intervém e faz os comentários, então, após as apresentações. Promove um debate após as apresentações. Por favor, Alice, fica à vontade. Prof, para mim não ficou claro uma coisa. Eu posso trazer um Canva para apresentar ou tu quer só que eu fale? Como? Não entendi, Alice? Eu posso trazer um Canva, alguma coisa para mim apresentar, usar na apresentação, ou tu quer só que eu fale? Não, pode ser também. Aí, como eu tinha dito, né, Alice? Ótimo, boa pergunta, excelente pergunta. Fica a teu critério a metodologia de apresentação, e aí você pode compartilhar na tela, né, junto com a gente, a sua apresentação. Também é uma forma, uma metodologia também de se apresentar a respeito do capítulo. Muito bem lembrado, Alice. Obrigado por ter feito essa pergunta. Talvez os colegas também teriam essa metodologia, essa forma de apresentação também. Certo, Alice? Respondido? Tá sim, prof. Obrigado. Maravilha, não seja por isso. Demais alunos, colegas, entenderam? Ficou claro? Alguma dúvida? Não? Tudo bem? Fica claro, então, essa forma acordada de como serão as apresentações, de 20 a 25 minutos, a gente faz a intervenção após a apresentação e promove um debate, a sugestão que tem, então, o texto impresso, se não o texto impresso, uma forma de acompanhamento para todos que estiverem acompanhando as apresentações, tudo bem? Minha sugestão também, né, pessoal, por favor, faça a leitura dos textos, faça a leitura dos capítulos, por mais que você não vá apresentar, o importante é que vocês façam a leitura, que vocês entrem em contato com as ideias desses autores. Tudo bem? Tranquilo? Muito bem, então, pessoal, vou começar aqui fazendo alguns questionamentos para gerar algumas inquietações do ponto de vista filosófico, do ponto de vista sociológico, para gerar também reflexões no dia de hoje ou para muito tempo. Vamos lá, então. Por que as leis do Brasil mudam tanto? Por que o Brasil teve tantas moedas? Por que o Brasil é tão burocrático? Onde e como o Brasil começou? Por que o sertão simboliza a miséria do país? Por que São Paulo concentra o dinheiro do país? O sul do país é um outro Brasil? O que leva o povo brasileiro para as ruas? O brasileiro é um povo pacífico? Por que a unidade do Brasil foi feita de sangue? Essa pergunta agora que virá é importante também. Por que a democracia no Brasil é tão frágil? E a última pergunta, o Brasil está de costas para a América Latina? Estamos ou não estamos de costas para a América Latina? Vamos então para mais algumas reflexões, mais alguns questionamentos ou provocações, se vocês preferirem. As doenças culturais que fragilizam a sociedade brasileira. Voltou aí, pessoal. Cultura inflacionária. Tivemos na década de 80, na famosa década perdida. Temos ou não temos a cultura da esperteza? Temos ou não temos a cultura da transferência de responsabilidade? Temos ou não temos a cultura do imediatismo e do superficialismo? Temos ou não temos a cultura do negativismo? Temos ou não temos a cultura da baixa autoestima? Temos ou não temos a cultura da vergonha, da cidadania e do patriotismo? Ou será que temos patriotismo? Ou o que é esse patriotismo aqui no Brasil? Temos ou não temos a cultura do piadismo e do rir da própria desgraça, tirar sarro de nós brasileiros, né? De todas as nossas, entre aspas, doenças culturais. Temos ou não temos a cultura do emocionalismo e da ciclotimia, ou seja, muita emoção para análise dos fenômenos políticos, dos eventos políticos, analisar tudo sob uma perspectiva da emoção, sem razão, sem ponderação, sem cautela, sem equilíbrio. Temos ou não temos, isso é importante,
a cultura do desperdício de água, desperdício de alimentos, entre outros. Temos ou não temos a cultura do corporativismo, de defender os interesses da nossa classe. A classe política defende os interesses da classe política, os juízes defendem a sua própria classe, e entre outras classes sociais, ou grupos sociais, né, dizendo assim. Temos ou não temos, pessoal, a cultura da politicagem, do fisiologismo e principalmente do nepotismo. O nepotismo ainda sobrevive no Brasil. E, por fim, a cultura do conformismo. Somos ou não somos um povo conformado? O que vocês acham? Comentários? Gerou ou não uma inquietação, uma reflexão? Muitas perguntas, né? Então, são muitos questionamentos, são muitas inquietações, são muitas provocações. Então, são temas ou sugestões de temas para vocês refletirem em relação aos seus ensaios. Os ensaios que vocês vão produzir nessa disciplina. E lembram-se, o ensaio, como está disponível no Moodle, como encaminhei também para o e-mail de vocês, é uma reflexão, né? Não deixa de ser uma dissertação sobre um determinado tema, mas é claro que você se alonga e com um referencial teórico, mas não deixa de ser um texto dissertativo, um texto reflexivo, um texto de inquietação, né, do ponto de vista intelectual, né? Então, aqui eu levantei essas questões, espero que tenha estimulado um pouco da reflexão de vocês, tenha gerado um pouco de inquietação com vocês. E aí, comentários? Gostariam de falar alguma coisa em relação a esses questionamentos, a essas perguntas? Não? Então, vou prosseguir, então, agora para a segunda parte da aula. Segunda parte da aula, eu vou começar, então, a fazer uma análise da biografia do autor, o famoso Paulo Prado. Tudo bem? Paulo Prado, pessoal, ele nasceu em São Paulo em 1869. Então, percebam, ele é um homem do século XIX. Né? Então, ele nasceu em São Paulo em 1869, faleceu no Rio de Janeiro em 1943. Né? Interessante que o Paulo Prado, ele é sociólogo, historiador e escritor. Né? Muitos autores apontam ele como um grande mecena. Lembra do termo mecena lá do Renascimento italiano? Então, ele foi um patrocinador, junto com a sua mulher, a Marinette Prado, da Semana da Arte Moderna em 22. A gente tem que lembrar que a Semana da Arte Moderna em 22 foi uma revolução do ponto de vista artístico, e quando a gente fala revolução do ponto de vista artístico, pensando aqui em termos do Brasil, era avançar um pouco na literatura, nas artes plásticas, no teatro e na música. Então, para muitos autores, para muitos especialistas, para muitos historiadores, o Paulo Prado foi um dos responsáveis, um dos ideólogos, né, da Semana da Arte Moderna de 22. Além de ser um ideólogo, ele foi o patrocinador da Semana da Arte Moderna de 22. Né? Interessante que ele foi grande amigo tanto do Oswald de Andrade como do Mário de Andrade, né, que foram dois personagens-chave, né, na Semana da Arte Moderna de 22. Ele escreveu um prefácio da obra Pau-Brasil, uma das grandes obras escritas nesse período, pelo Oswald de Andrade. Ele também foi grande amigo, como acabei de dizer, e reitero agora, do Mário de Andrade. Né? Um pouco da obra Macunaíma teve um pouco de influência a partir da obra do Paulo Prado, essa obra que nós daqui a pouco estaremos falando, que é a obra Retrato do Brasil. Tudo bem? Bom, pessoal, Paulo Prado, ele era filho do conselheiro Antônio Prado. Esse conselheiro Antônio Prado, como o próprio Paulo Prado, seu filho, era de uma família tradicional de São Paulo, uma família de cafeicultores, ou seja, uma família com muito poder aquisitivo, com muita riqueza, né? E dessa forma, o Paulo Prado, em 1889, ele se graduou em Direito, né, pela famosa Universidade de Direito lá, São Francisco, em São Paulo, uma das mais conceituadas universidades de Direito no Brasil, né, até hoje, né, muito famosa esse curso de Direito na São Francisco, e eles formam então em Direito, mas ele começou também a seguir essa área como escritor, como historiador e como sociólogo. Ele foi um dos grandes pensadores, um dos grandes pensadores que inventaram,
coloco entre aspas a palavra inventaram, o Brasil, né, que inventaram o Brasil. Ele tinha uma certa preocupação em relação ao atraso cultural e o atraso econômico do Brasil. Eu acho que um pouco da obra Retrato do Brasil está ligado a esse sentimento de tentar entender, de tentar compreender por que o Brasil é tão atrasado do ponto de vista cultural, por que o Brasil é tão atrasado do ponto de vista econômico. E aí eu destaco, e novamente reitero, um ponto que eu destaquei agora há pouco. Ele era um homem do século XIX. Muitas teorias científicas, entre aspas, né, do século XIX, e que influenciaram grande parte de pensadores, não só no Brasil, como latino-americanos, como nos Estados Unidos e como também na Europa, ditas teorias pseudocientíficas, estava ligada à questão da raça, à questão do povo, em relação ao desenvolvimento dos estados, desenvolvimento dos países. Então ele também recebeu uma forte influência dessas teorias pseudocientíficas em relação à evolução dos povos, ligada à questão tanto da raça, quanto também da ideia do povo. Então veja, duas questões que eu gostaria de destacar para vocês. Essa questão relativa a essa influência dessas teorias pseudocientíficas, ou científicas, né, como diziam os homens do final do século XIX e início do século XX, e essa relação que se estabelece, essa analogia que se estabelece entre o desenvolvimento de um povo, desenvolvimento de uma cultura, desenvolvimento de um Estado, do ponto de vista tanto cultural quanto do ponto de vista econômico, principalmente ligado a essa ideia da raça, né? Isso teve muita influência no final do século XIX, teve muita influência no Brasil ao longo das 4, 5 primeiras décadas do século XX. Muitos pensadores, muitos intelectuais brasileiros do século XX receberam uma forte influência, né, dessas teorias pseudocientíficas que davam essa dimensão muito forte, né, a questão da relação entre povo, raça e desenvolvimento do próprio Estado, desenvolvimento do próprio país. E aí, pessoal, a questão da miscigenação. A questão da miscigenação, que também foi sempre um aspecto muito emblemático, muito questionável, principalmente por muitos intelectuais do final do século XIX, do início do século XX, que diziam que a miscigenação era um aspecto que causava atraso no Brasil, tanto do ponto de vista cultural, do ponto de vista econômico, e em todos os aspectos. Isso foi algo que foi muito discutido, que foi muito controverso ao longo do século XX, principalmente nas 4, 5 primeiras décadas do nosso século, do século passado, do século XX. Tudo bem? Tá tranquilo, pessoal? Estão conseguindo acompanhar tranquilamente? Não estou falando muito rápido? Yuri, tudo bem? Acompanhando tranquilo? Pessoal, vocês estão por aí? Maravilha. Então tá. Muito bem, pessoal. O Paulo Prado, do ponto de vista do papel político dele, ele participou daquele órgão famoso, o Comitê de Valorização do Café, de 1913 a 1916. Bom, ele era filho de um cafeicultor, né, então ele vai representar os interesses da sua família, continua representando os interesses da sua família, então ele participou muito da política do café com leite, né, atuando principalmente nos interesses da classe cafeicultora, do café de São Paulo, né? Então isso foi um papel que ele teve muito importante nesse período, que antecede e que muitos autores chamam de pré-revolução, né? O período de pré-revolução, já que para muitos autores, e os autores que eu vou utilizar aqui para fazer a análise, principalmente o Fernando Henrique Cardoso, eles chamam do período pré-revolucionário. O que seria a revolução? A revolução varguista, né, a partir de 1930, né? Mas perceba, então ele atuava de uma forma política muito grande, né, principalmente na defesa do interesse dos cafeicultores de São Paulo, né? Bom, pessoal, ele vai produzir algumas obras. As suas obras principais foram as Confissões da Bahia, de 1922, Denunciações, em 1925, Denunciações de Pernambuco, em 1929. Claro, como um paulista, ele escreveu História de São Paulo, em 1925, e, por fim, a obra mais importante de Paulo Prado, uma obra polêmica, uma obra controversa, é Retrato do Brasil, Ensaio sobre a Tristeza Brasileira. Eu destaco principalmente esse subtítulo, né? Repito, Ensaio sobre a Tristeza Brasileira. Né? Então, a obra ele escreveu de 1926 a 1928. A obra foi publicada em 1928. E foi uma obra que os salões literários,
tanto de São Paulo bem como do Brasil, gostaram muito da obra, né? Como eu acabei de dizer para vocês, era uma obra que representava uma tentativa de justificar o nosso atraso cultural, o nosso atraso econômico. Né? Depois ele escreve o Potscriptum, que seria uma obra, seria uma parte anexa, né, aos 4 capítulos escritos do Retrato do Brasil, para tentar argumentar e justificar em relação às críticas que foram feitas em relação à obra. E aí, nesse Potscriptum, ele vai dizer o seguinte: olha, talvez essa questão da tristeza brasileira, da luxúria, da tristeza, do romantismo, esteja ligado ao povo de São Paulo, né? Não esteja ligado ao povo brasileiro. Então, ele tenta reformular um pouco das ideias que ele tinha escrito nessa obra, então, que foi formulada de 1926 a 1928. Tudo bem? Então, encerro aqui a questão relativa à biografia do autor. Alguma dúvida, pessoal, em relação ao autor, em relação à vida do autor? Gostariam de complementar? Por favor, Caliel. À vontade. Professor, eu comecei a ler o primeiro capítulo desse livro dele, da Tristeza do Brasil, e aí ele mostra uma relação muito positiva, né, do português com o índio no começo da colonização, tanto que os portugueses dormiam com as índias e tal. Mas aí como que essa relação que os índios acolheram os portugueses, como que tem esse ponto de virada para, tipo, um dia eles estão lá amigos, aí no outro dia começa a te escravizar. Chega aí, vai trabalhar para mim agora. Isso é um aspecto muito interessante. Claro que ele toca no aspecto da luxúria, e ele toca no aspecto, que é o primeiro capítulo, ele toca no aspecto da luxúria, que havia uma relação não incestuosa, seria um termo equivocado, mas essa relação lasciva, né? O termo lasciva faz mais sentido. Né? Essa relação lasciva entre o português e as índias, né? E depois o português com as negras, escravas, né? E isso vai, claro, Caliel, vai modificando com o tempo. Né? Os índios deixam de ter essa relação harmoniosa que é concebida nas primeiras páginas, né, desse aspecto relativo à luxúria. Até ele diz que as índias aceitam de forma natural, de forma espontânea, essa relação com os portugueses, né? E até a gente poderia aqui depois, quando a gente for fazer uma discussão, uma análise sobre a obra do Gilberto Freire e Casagrande Senzala, que é uma leitura que esses dois autores, que fazem parte de uma elite burguesa no Brasil, têm em relação, por exemplo, o Paulo Prado, no Retrato do Brasil, entre o português com as índias, e o Gilberto Freire e Casagrande Senzala, que tem entre a Casagrande e a Senzala. Né, entre o senhor e as escravas. Também o Gilberto Freire é essa visão do burguês, essa visão, entre aspas, do aristocrata, em relação a como se estabeleceu, entre aspas, uma relação harmoniosa entre esses dois grupos, entre esses dois povos. Né? Então, é interessante que depois, Caliel, que vai ter, então, o primeiro capítulo luxúria, o segundo capítulo a cobiça, o terceiro capítulo é a tristeza. E aí, Caliel, quando ele for falar sobre a tristeza, ele vai dizer sobre essa angústia, essa melancolia, tanto do negro que saiu da África e que vai até a praia e olha, começa a olhar e sente aquela sensação, que provavelmente vocês já ouviram falar, o banzo, né? Que é aquela sensação de querer retornar para casa, de você estar distante de casa, de você sentir esse sentimento de angústia e de melancolia, e também em relação ao índio, né? Em relação ao índio que também sente uma angústia, uma melancolia de estar modificando todos os seus hábitos, todos os seus costumes e todas as suas tradições e sendo forçado, sofrendo uma imposição por parte do português, que chega aqui, que está espoliando, né, toda aqui, o que tem aqui na Terra, e aí está ligado ao segundo aspecto, o segundo capítulo, que é a cobiça. Ele vai espoliar tudo, porque ele quer ficar rico rápido, quer sair logo com essa riqueza e voltar para Portugal. Na verdade, aqui é apenas um local para ele se enriquecer, e ele não tem aqui o objetivo de estabelecer um lar, uma família, entre outras questões. Né? Ele não tem esse objetivo. Na verdade, aqui, como o segundo capítulo diz, né, a questão relativa à cobiça, é a necessidade de fazer o enriquecimento o mais rápido possível e sair logo, né, fugir logo daqui do Brasil e voltar, retornar a Portugal para usufruir de tudo que ele conquistou aqui. Mas voltando ao terceiro capítulo, que é interessante, à medida que vocês forem fazer a leitura, né, Caliel? No terceiro capítulo fala, então, a respeito da tristeza, né? O índio que sofre essa tristeza, essa melancolia, essa angústia, né, de ter modificado seus hábitos,
seus costumes, suas tradições, de ter perdido seus parentes, de terem perdido seus amigos, né? E de estar passando também por essa questão relativa à própria escravidão, à imposição de um novo modelo cultural, de uma série de umas outras questões. É muito legal, Caliel e internacionalistas, Yuri, essa questão dos capítulos, né? Cada capítulo ele tem uma ligação um com o outro, né? Muito importante, né? Vou repetir. O primeiro capítulo chama Luxúria, né, que então ele estabelece essa relação carnal, lasciva, que vai acontecer entre os povos que estão aqui. O segundo capítulo é a questão da cobiça. Então, o português vem aqui, ele quer arrancar tudo que tem de valor aqui para ele se enriquecer o mais rápido possível e ir embora. O terceiro capítulo, que seria o terceiro fundamento para a formação da sociedade brasileira, seria relativo à tristeza, né? O negro que sente saudade da sua terra, né, do continente africano, o índio que tem saudade dos tempos que ele vivia sem essa imposição, sem essa escravidão, sem a mudança de seus valores, das suas tradições, dos seus hábitos, né? E por fim, o último capítulo, o quarto capítulo, que é intitulado Romantismo, o romantismo que influenciou, né, o movimento do século XIX, não só na Europa, mas que vai influenciar também grandes pensadores, grandes intelectuais, grandes poetas aqui no Brasil, e vão influenciar um pouquinho também a própria elite, né, a elite da época, né, no final do século XIX. Né? Então, seriam 4 pilares que influenciam decisivamente a formação da sociedade brasileira. Né? Ficou claro, Caliel? Respondi de alguma forma o seu questionamento? Sim, professor. Muito obrigado. Não seja por isso. Mas é interessante, Caliel, mostrar, refletir em relação a esse encaminhamento, né, de como os capítulos vão desenvolvendo, né, primeiro uma relação harmoniosa, lasciva, carnal, para depois chegar no terceiro capítulo, né, que é a questão da tristeza, né, que seria a tristeza, que é um movimento que torna o povo brasileiro um povo melancólico, um povo angustiado. Diferentemente, né, do que hoje, no século XXI, século XX, século passado, a gente sempre ouviu, né, sobre o povo brasileiro. O que dizer em relação ao povo brasileiro? O povo brasileiro é um povo feliz, o povo brasileiro é um povo festivo. Né? Até uma discussão que nós teremos na obra do próprio Sérgio Buarque de Holanda, que diz que nós somos o quê? Um povo cordial, um povo que acolhe o estrangeiro, um povo que recebe bem o próprio brasileiro, né, que sempre teve essa... vou colocar entre aspas, né, essa mística em relação ao povo brasileiro, né? Esses, então, são aspectos que são importantes aqui destacar. Eduardo, deixa eu ver. Então, um ponto de colisão se deu quando os portugueses começaram a demonstrar o real. Isso, de fato, Eduardo, praticamente, né? A questão de extrair tudo que há de riqueza aqui no Brasil. E os ciclos, né? E o que é interessante, né, Eduardo? Internacionalista e Yuri. Brasil, entre aspas, é encontrado, né, pelo acaso em 1500, fica praticamente um acaso por algum tempo, até 1530, e depois começa um ciclo, né, um ciclo de cada produto que eles consideravam importante para o mercado internacional. O pau-brasil, né, depois o ciclo do açúcar, depois o ciclo do ouro, depois o ciclo do café. Né? Importante que nós vamos mudando o ciclo, né, do principal produto, uma monocultura, né, que vai ter um certo destaque em cada período da nossa história, principalmente no período tanto da colônia, né, quando nós éramos uma colônia, e depois quando nos tornamos um império. Né? E é interessante que era essa questão, né? Monocultura, latifúndio, e essa característica que foi se preservando ao longo da nossa própria história. Né? E essa necessidade, né, Eduardo, de produzir algo aqui no Brasil que atendesse os interesses do mercado externo. Né? Os interesses do mercado externo. E esse objetivo que está presente no segundo capítulo, da necessidade de enriquecer. Né? A necessidade de enriquecer, de ficar rico, e de abandonar logo o Brasil. E isso é interessante, Eduardo, porque no segundo capítulo, que ele fala a respeito da cobiça, ele vai fazer uma diferenciação, de fato, Caliel, ele vai fazer uma diferenciação entre os portugueses que chegam aqui no Brasil e entre, por exemplo, lá nos Estados Unidos, que vai
vai tendo um comportamento completamente diferente, né, dos colonos ingleses, né, irlandeses que chegam lá nos Estados Unidos e começam a desenvolver uma outra forma, né, de desenvolvimento do seu próprio povo, né? Então, o Paulo Prado ele demarca uma certa diferenciação entre essas duas mentalidades, né? Esse é um aspecto muito importante, de fato, Eduardo. Tudo bem, pessoal? Posso agora, então, fazer duas análises sobre a obra Retrato do Brasil, embora eu já tenha aqui me alongado os bons questionamentos que vocês fizeram a respeito, então, dessa obra. Tá claro, pessoal? Tá tudo bem? Estão conseguindo compreender a aula? Estou sendo claro? Maravilha, Alisson e Eduardo. Vamos lá, então. Bom, pessoal, vou começar, então, uma análise do texto extraído da apresentação de Luiz Toledo Machado na obra Retrato do Brasil. Abre aspas, pessoal. Eu acho essa parte, esse trecho aqui, espantoso, né? Vamos lá. Abre aspas. É o texto do Paulo Prado, e aí o Luiz Toledo Machado vai fazer aqui um comentário. Damos ao mundo o espetáculo de um povo habitando um território que a lenda, mais que a verdade, considera imenso torrão de inigualáveis riquezas, e não sabendo explorar e aproveitar o seu quinhão. Dos agrupamentos humanos de mediana importância, o nosso país é talvez, olha pessoal, o mais atrasado. Pelas costas do oceano, em manchas de civilização material, nos planaltos da Serra do Mar, da Mantiqueira e nos Campos do Sul, o progresso é uma indústria que, como na China, é explorada numa rápida absorção pelos capitais estrangeiros e poucos grupos financeiros nacionais, que só cogitam, olha lá, Eduardo, como é natural, dos próprios interesses, na desordem da incompetência, do peculato, da tirania, da cobiça, perderam-se as normas mais comezinhas da direção dos negócios públicos. Então, aqui ele faz uma crítica em relação ao nosso atraso cultural, atraso econômico, até uma elite mesquinha, uma elite ordinária, que praticamente só quer preservar os seus próprios interesses, manter a sua própria riqueza e que não pensa no seu próprio povo, né? Então, aí ele faz aqui até uma crítica em relação à questão da direção dos negócios públicos. A direção dos negócios públicos é completamente voltada para os próprios interesses da própria elite política e econômica. É assim, então, que diz Paulo Prado, e a gente poderia aqui fazer um questionamento se alguma coisa mudou nesse sentido, né? Bom, continuando aqui, Luiz, então, Toledo Machado, ele diz que Paulo Prado foi uma figura decisiva na vida intelectual brasileira, na agitada década de 1920. Interessante, né, pessoal? A década de 1920 no Brasil foi bastante efervescente, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, do ponto de vista cultural, e para muitos autores é considerada, então, a década pré-revolucionária, né? O Brasil, então, começaria a mudar em alguns aspectos, né? A sua própria forma de organização econômica, de socioeconômica, a partir de 1930, a partir do próprio Getúlio Vargas, né? Então, eu posso destacar e chamo a atenção de vocês que a década de 1920 no Brasil foi uma época de muita efervescência em diferentes âmbitos. Principalmente também, a gente não pode esquecer do ponto de vista cultural, né? Acontece essa grande semana, a Semana da Arte Moderna de 1922, e como tinha chamado a atenção de vocês, o Paulo Prado é o ideólogo, é o mecena, é o patrocinador desse evento. Alguns autores são até mais ousados, eles dizem que a ideia partiu do próprio Paulo Prado, junto com a sua esposa Marinete Prado, para mostrar o avanço na literatura, aqui no Brasil, o avanço da música, o avanço do teatro e principalmente das artes plásticas no Brasil, que vai causar muito debate, muita discussão, principalmente o Monteiro Lobato, né, que vai criticar um pouco desse movimento modernista que inicia com muita força, né, tentando dar uma característica, uma nova faceta à nossa literatura, à nossa música, ao nosso teatro, e principalmente relativa à pintura e artes plásticas, né? Bom, Retrato do Brasil, diz o Luiz Toledo Machado, é um livro clássico da nossa cultura, podendo ser considerado a tentativa mais brilhante e mais polêmica, então a gente já pode dizer isso a partir de hoje, nos próximos 2 encontros, né, no dia 9 e no dia 16
podemos dizer que é uma obra bastante polêmica, né, de interpretação do caráter nacional. Como tinha dito para vocês, é uma obra que foi publicada em 1928, às vésperas da derrocada da República Velha, né? E aí, como eu havia também dito, e vou reiterar, mostrando então um pouco do porquê do atraso econômico, do atraso cultural da nossa nação e os vícios crônicos, né, dos regimes políticos. Principalmente, a gente não pode esquecer essa peculiaridade, a formação étnico-cultural da nossa nacionalidade. Continuando aqui o texto do Luiz Toledo Machado, só aqui frisando, o autor então divide, como eu já tinha dito para vocês, em 4 capítulos. Primeiro capítulo, luxúria. Segundo capítulo, cobiça. Terceiro capítulo, tristeza. Quarto capítulo, romantismo. Né? Depois ele então vamos lá, parte por parte, segundo Luiz Toledo Machado. Luxúria, então, trata da luxúria dos colonizadores, no contato livre com o indígena e o negro. Né? Daí a origem de nossas populações mestiças, que para Paulo Prado, dentro da visão da época, esgota o processo da formação nacional. Então, nós somos um povo miscigenado a partir desse comportamento carnal, desse comportamento lascivo, que se estabelece entre esses 3 grupos étnicos, brancos, europeus, índios e negros. Segundo capítulo, a cobiça. Então, o Paulo Prado vai estudar a cobiça do colono, seu desamor à terra. Esse é um aspecto muito importante, o desamor à terra desse colonizador, o desejo, como já tinha dito para vocês, de enriquecer rapidamente, perseguindo a miragem do ouro. Quero enriquecer rápido, quero sair daqui rápido, não tenho nenhum amor, não tenho nenhum laço com essa terra. Então, na cobiça, ele reforça um aspecto que já estava presente no primeiro elemento, que era da luxúria, vai denunciar tanto o erotismo desordenado, como fator degenerativo da raça, e a escravidão como fato histórico do atraso econômico e sociocultural. Então ele reforça um elemento que já estava presente no primeiro capítulo, que era relativo à luxúria, esse comportamento extremamente erótico, lascivo, carnal, como fator degenerativo da raça. Né? E a questão da escravidão também como um fator de atraso, né, econômico e sociocultural do nosso povo. Chegamos então ao terceiro capítulo. A tristeza, então, ataca o mal romântico, o lirismo melancólico, a distorção cultural, ele faz uma crítica à elite que ele faz parte, do grupo que ele próprio faz parte, cultural do bacharalismo divorciado do senso prático e da realidade do país. Então, a tristeza, para o Paulo Prado, é uma chave do psiquismo nacional. Né? É produto da exacerbação sexual, da fome do ouro e dos cruzamentos poligâmicos. Então, veja que interessante, né, que diz o Luiz Machado. A própria tristeza é um mix tanto da cobiça quanto da própria luxúria. Né? Exacerbação sexual, um erotismo exacerbado, né? A fome do ouro, né? E essa questão dos cruzamentos poligâmicos, né? Que também seria um outro aspecto muito importante nesse mix relacionado à tristeza da brasileira, que seria então a soma de todos esses elementos. Por favor, Ana. Professor, eu queria saber disso justamente que você falou, que ele faz uma crítica da própria elite que ele faz parte, né? Então ele faz a crítica da elite política, econômica, mas ele também é atuante na política do café com leite, né? Então, assim, no que ele se difere desse próprio grupo que ele faz parte, ou pelo menos o que ele acha que ele se difere? É por ele participar desses eventos, patrocinar a Semana da Arte? Eu fiquei pensando nisso. Interessante sua pergunta, Ana. Eu não sei se vou conseguir te respondê-la por ela ter sido bem elaborada, né? Não sei se a minha resposta vai ser a contento, mas ele, embora eu diga isso muito, né, Ana, e colegas internacionalistas nas disciplinas de História das Relações Internacionais, mas chega a ser cínico, chega a ser hipócrita, né, Ana? Ele, como próprio membro da elite de São Paulo, que tinha um papel decisivo na própria República Velha, né? Então ele reconhecer que a própria elite ela é responsável. Ela é responsável por esse atraso socioeconômico, ela é responsável por esse atraso cultural. Talvez até essa forma dele ser o ideólogo da Semana da Arte Moderna de 1922, dele tentar engajar outras figuras intelectuais
na Semana da Arte Moderna 22, pensando do ponto de vista das artes plásticas, da pintura, do teatro, da música, da própria literatura, seja uma forma, talvez, dele demonstrar que havia uma necessidade de mudança, um desejo de mudança. E isso é muito interessante, Ana, porque no Post-Scriptum, que é, então, que ele faz uma alteração um pouco da ideia do que ele tinha escrito no Retrato do Brasil, seria um anexo, né, ao próprio livro, ele diz, olha, o Brasil só vai ter uma solução, só tem 2 soluções, a revolução e a guerra. Temos que ter uma guerra interna, uma guerra civil, como aconteceu com os americanos, para modificar o curso, o destino do nosso país, ou uma grande revolução. Então, veja, às vésperas da derrocada da República Velha, grupo que ele fazia parte, como o Cafeicultor de São Paulo, ele reconhecia, esse país só vai mudar o curso, o seu destino nacional, se ocorrer 2 grandes eventos, a Revolução e uma guerra que mude, altere totalmente o destino dessa nação. E ele tinha essa ideia, ele tinha mais ou menos essa perspectiva. E é engraçado, né? Em 1930, entre aspas, vai acontecer a Revolução Varguista, vai ter a tomada de poder por Vargas, vai alterar um pouco a nossa organização socioeconômica, né, a partir de então. Né? E que foi, de fato, a gente não pode ignorar esse aspecto, que houve modernização do Brasil, principalmente a partir de 1930, em diversas searas. Né? Mas ele reconhecia isso. Né? Não sei se ficou contento, né, na minha resposta, e ela também é um pouco da tua inquietação. Eu compartilho a sua inquietação, até talvez a sua frustração em relação a isso, né? Porque então ele reconhecia um certo cinismo, uma certa hipocrisia, que a elite, né, na direção dos negócios públicos, ela buscava manter os seus privilégios, de certa forma, e não tentar agradar ou atender os interesses do povo, mas ao mesmo tempo ele tentou, de forma prática, atuar para tentar modificar um pouco, né, o destino da nossa nação. E também, como um pensador, como um intelectual, ele reconhecia talvez a necessidade de um grande cataclisma, né, de uma grande mudança a partir desses 2 fatores, através de uma grande revolução e principalmente através de uma guerra, né, de uma guerra civil, de uma guerra interna, que pudesse, então, alterar um pouco esse destino tão frustrante, tão melancólico, tão triste da nação brasileira, do Estado brasileiro. Ana, o que você achou? Sim, não, eu entendi o que você quer dizer. É que eu fiquei pensando nisso, assim, né? Será que ele fez essa crítica como também uma autocrítica? Ou ele... Porque, assim, eu não li, né? Eu não conheço sobre a história dele. Aí eu fiquei pensando, ou será que tinha, assim, um pouquinho de... Como eu posso dizer? De um ar de superioridade por parte dele, de achar que essas críticas não servem para ele, sabe? Por mais que ele esteja nesse meio, se ele achava que ele estava fazendo a coisa... Porque, assim, eu não sei como que ele foi no meio da política, se ele fez alguma coisa revolucionária para mudar justamente o que ele criticava, né? Entende o que eu quero dizer? Claro. Eu acho que tem esses 2 aspectos, né? É bem complexo o teu questionamento. Ele tem essa autocrítica dele se reconhecer como parte da elite política e econômica do Brasil, né? E principalmente ele como um intelectual, como um grande pensador, ele também reconhecer que muitas das coisas que mesmo ele tentasse ou buscasse fazer, talvez não surtiria o efeito. Né? Como eu acabei de dizer para vocês, ele fazia parte de um grupo de valorização do café. Né? Então ele gostaria que fosse mantido, né, um pouco dos privilégios, esse status do próprio grupo político, do próprio grupo econômico dele. Né? Mas ele tinha também essa ideia da superioridade, né, de se colocar à parte. Eu posso dizer isso de uma forma muito adequada, muito com propriedade. Se colocar à parte também de reconhecer que, olha, sei lá, hein, precisamos de uma revolução, precisamos de uma guerra, precisamos de algo que modifique os rumos dessa nação. Porque da forma que está, nós vamos continuaremos sendo o que somos. Né? Então, podemos até dizer de uma forma assim, ele estava um pouco... uma preocupação, uma angústia, né? Uma angústia em relação ao próprio futuro da nação, né? Da forma como estava sendo construído, da forma como estava se encaminhando a própria história do Brasil, agora já no período republicano. Ernesto, Gilson, Ernesto, você chamou a atenção aqui?
Sim, professor, eu estava pensando justamente sobre essa relação que se tem com a questão das elites brasileiras e, por exemplo, a elite europeia, né? Como o autor se coloca, é como sendo parte da elite cafeeira na época do Brasil, mostrando superioridade frente aos seus nacionais da época. Mas fico pensando na questão da inferioridade dele frente ao que é a elite, por exemplo, europeia na época. E esse evento da arte moderna de 22, por exemplo, pode ter sido também não somente para mostrar essa questão de tentativa dele de tentar agregar às outras elites também uma possibilidade de tentar evoluir dentro desse sistema. Mas, desculpa, eu tô com um certo problema de raciocínio que eu passei a noite toda no trabalho. Tudo bem, tudo tranquilo. Mas dentro dessa linha mesmo de raciocínio que eu estava seguindo, desculpa, tô tentando buscar agora Mas é essa relação, por exemplo, aí ele se auto-intitula como sendo essa parte da elite frente aos seus nacionais, e ele, no seu próprio ego, ele fica, digamos assim, de uma forma positiva, né? Mas não frente como ele olha para a região europeia e vê a outra elite, né? Que na realidade lá ele não faz parte de uma elite. Ele se coloca como ser inferior lá dentro lá da questão europeia. Sim, ele, por ser um ideólogo, Gilson, honesto, da própria Semana da Arte Moderna de 22, e muitos dos ideólogos, dos próprios participantes da Semana da Arte Moderna de 22, eu destaco o próprio Mário de Andrade, o próprio Oswald de Andrade, era uma tentativa, não vou dizer romântica, totalmente diferente do romantismo, porque já é um movimento modernista, já é um movimento de tentar criar uma própria cultura brasileira e tentar, como o próprio Oswald Andrade dizia no seu manifesto para o Brasil, o próprio manifesto antropofágico, engolir, comer, devorar, digerir aquilo que vem de fora e tornar algo nosso, né? Com a nossa característica, com o nosso próprio perfil, né? Embora a gente vai absorver aquilo que vem de fora, mas daremos uma nova faceta, uma nova característica a isso, né? Tanto nas artes plásticas, na literatura, no teatro, na música e na própria literatura. A obra Macunaíma, não sei se você já leu, provavelmente sim, ela tem essa característica, né? Tem essa característica, e o próprio Macunaíma é uma personificação do malandro brasileiro, né? O próprio Macunaíma, quando ele nasce, ele diz que já acordou com preguiça, né? E era um pouco de como se retratava o brasileiro, o povo brasileiro naquela época, né? E o Mário de Andrade, nesse clássico, né, da literatura brasileira, ele consegue identificar isso, a malandragem, a esperteza. Lembra que eu acabei de dizer, né, Gilson, Ernesto e colegas, as perguntas que eu fiz para vocês, a cultura da esperteza, a cultura da malandragem, né, toda essa cultura que tem presente aqui, né, no Brasil, e que o Paulo Prado vê isso como vícios, né? Alguns desses aspectos como vícios crônicos, repito, vícios crônicos que estão presentes na nossa cultura brasileira. Mas tanto sua pergunta, Gilson Ernesto, e da Ana é importante, né? De que esse movimento um pouco paradoxal do próprio Paulo Prado, né? Paradoxal, ambivalente e ao mesmo tempo ambíguo, né? Porque ele reconhece o nosso atraso cultural, socioeconômico, ele reconhece que ele faz parte dessa elite e ele tem uma certa responsabilidade em relação a isso, mas ao mesmo tempo ele se coloca à parte dizendo, olha, por mais que eu me esforce como uma figura intelectual com destaque, não há o que fazer nesse Brasil. Até a gente poderia dizer que ele também reconheceria essa ideia do conformismo, né, do conformismo que só poderia, então, modificar essa característica do que está estabelecido no Brasil a partir desses dois movimentos, revolução e guerra, né? Revolução e guerra. Né? Então, Desculpa, uma das coisas que eu fico pensando é essa relação, por exemplo, do discurso europeu em relação ao brasileiro da questão do desenvolvimento nesta época. Porque, veja bem, o Brasil foi descoberto em 1500, a Revolução Industrial foi em 1765, dá 265 anos. Então é uma cobrança muito grande em cima de um país que ele está nascendo, comparado à velha terra, que é, para mim, a Europa, e ele caminha a passos lentos ainda, quer dizer, 265 anos está se procurando prata, está se procurando ouro e está se explorando a madeira, por exemplo, ainda no Brasil. Então é muito difícil vir com um discurso, né,
de tentar se desenvolver o Brasil nesse meio tempo. A gente sabe que o Brasil começa a se desenvolver lá a partir da década de 40, 50, com uma elite também europeia que vem para o Brasil, mas ela acaba se desenvolvendo de uma outra forma, né? Não mais tão extrativista e exploradora, mas uma tentativa de consolidar aqui uma nova terra e uma nova oportunidade. Eu acho que isso é uma das coisas que eu acho que, sei lá, uma observação desse contexto de interesse, né, europeu, que eu posso notar assim também, que é bem exploratório em relação ao Brasil. Só o Brasil, América Latina, né? Uhum, entendi, muito bem assinalado. E até complementando algo que você disse, Ernesto e colegas, Brasil, engraçado, no século XX, né, tinha aquela característica de monocultura, latifúndio, sempre privilegiando um produto para o mercado externo, atendendo o mercado externo. Foi o café ao final do século XIX, praticamente ao longo das primeiras décadas do século XX também o café era o nosso principal produto de exportação, né? E essa elite que até hoje, né, pessoal, não podemos perder isso de vista. Até hoje nós temos uma elite agroexportadora que praticamente quer tomar a direção dos negócios públicos e privilegiar esse modelo econômico, né? Privilegiar esse modelo econômico que sempre foi uma característica do Brasil até então, né? E isso até hoje a gente pode perceber isso, né? Como o lobby, a força da agro, né? Tem peso no Congresso Nacional e tem peso também no próprio governo federal, né? E engraçado também, só para complementar e a gente retornar para a análise do Paulo Prado, e agradeço todas as contribuições, as participações de vocês, o Brasil conseguiu, no século XX, passar, vamos dizer assim, naquela perspectiva do modo de produção capitalista, de um pré-capitalismo ao longo do tempo, depois de um capitalismo comercial, e evoluir, então, de um capitalismo comercial ao longo do século XX para um capitalismo industrial, né? Tanto que o próprio Banco Mundial, quando fez projeções, fez análise do século XX, nós somos o país que mais cresceu do ponto de vista econômico. Nós tivemos um desenvolvimento econômico ao longo do século XX muito grande. Claro que depois dos governos militares, que causou um grande endividamento, grande inflação, né? E tivemos a própria década perdida ao longo dos anos 80, vão começar já a não ter o mesmo avanço do ponto de vista econômico, de crescimento econômico, não desenvolvimento econômico, né? O próprio Delfim Neto dizia, né, que era necessário repartir o bolo, mas tinha que fazer crescer o bolo primeiramente, né? Sempre teve essa ideia de crescer o bolo, mas nunca se repartiu, né, o bolo. Mas o que é interessante é que, então, a análise nesse sentido, o Brasil cresceu muito ao longo do século XX, foi o país que mais cresceu no século XX. Claro que hoje temos a grande potência da China, né, que desde Deng Xiaoping, no final dos anos 70, a partir de 79, cresceu 2 dígitos e vem crescendo 2 dígitos durante todo esse período, né? E as projeções que vocês acompanham já sabem, né? A China que provavelmente já nos próximos anos já vai ultrapassar os próprios Estados Unidos, né? E se tornar a principal economia do mundo, né? Mas, bom, esse assunto para outra temática, para outras disciplinas. Interessante, isso mesmo, Ernesto. E a gente pode perceber que essa elite que tenta manter seu status quo, manter seus privilégios, atuando nas próprias decisões centrais, na tomada de decisões centrais, no próprio modelo econômico, né, brasileiro, ainda tem um peso muito grande na história republicana brasileira. Isso é um aspecto muito, muito importante de se destacar, né? A gente pode pensar que sempre no Brasil teve essa questão de uma busca de um desenvolvimento industrial um pouco mais autônomo, né? Se é que é possível dizer isso, e ao mesmo tempo esse privilégio desse modelo agroexportador, né? Que também sempre foi uma característica do Brasil, e o Brasil, felizmente ou infelizmente, sempre foi um grande exportador de commodities, né? Sempre teve esse perfil, sempre teve essa característica, e pelo visto, né, pessoal, não vai perder essa característica ao longo do tempo, né? Vamos manter essa característica, mas temos que privilegiar outras formas de desenvolvimento econômico do próprio Brasil, né? Enquanto só há um estímulo, um desenvolvimento a esse modelo agroexportador, infelizmente, vamos continuar sendo esse país um pouco, não usando mais um termo já em desuso,
subdesenvolvido, mas vamos continuar sendo, por muitas décadas, um país em desenvolvimento, um país emergente. E nunca vamos perder essa característica, como os próprios militares diziam, o país do futuro. Vamos continuar sendo sempre o país do futuro, se não começarmos a pensar em outras alternativas, em outros modelos econômicos. Bom, pessoal, retornando aqui, Potscriptum. Então, ele faz uma revisão em relação à sua própria obra, né? Quando ele foi muito criticado, embora pela obra ser muito polêmica, ser muito controversa, né? Então, ele faz aqui uma tentativa de justificar, dizer, olha, não era tanto o povo brasileiro, na realidade eu estava pensando no povo paulista, nesse povo mameluco, né? Então, não era bem o povo brasileiro que eu estava pensando contra a luxúria, contra a cobiça, contra a tristeza e contra o romantismo. Eu estava pensando mais em relação ao povo paulista. Então, ele tenta dar uma fuga em relação à própria obra dele, escrita entre 26 e 28, e ele tenta justificar, na verdade, que ele estava pensando no próprio povo do que ele faz parte, o povo paulista, e não o povo brasileiro. Tudo bem? Então, essa foi a análise do Luiz Toledo de Machado. Agora eu vou para o livro do Fernando Henrique Cardoso, são 2 páginas, depois temos agora 9h30, a gente pode depois assistir os 2 vídeos bem breves, para reforçar tudo que isso foi falado até agora. Pessoal, tá legal a aula? Tá bacana? Tranquilo? Vamos lá então. Deixa eu só tirar a Kit aqui, que está em cima do livro. A Kit é a gata, estava em cima do livro. Esse é o livro do Fernando Henrique Cardoso, Pensadores que Inventaram o Brasil. Ele tem aqui um capítulo que ele trata a respeito, né, do Paulo Prado. Então, a partir de agora, eu trago um pouco desses elementos do Fernando Henrique Cardoso, do sociólogo Fernando Henrique Cardoso, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que faz uma análise da obra do Paulo Prado. Então, diz o Fernando Henrique Cardoso, né, como vocês já sabem, já estão sapientes em relação a isso, o livro foi escrito entre 26 e 28, diz Fernando Henrique Cardoso que o livro dele é uma consagração do subjetivismo romântico, cheio de amor e de qualidade literária. Vejam, pessoal, olha o que o Fernando Henrique Cardoso quer dizer, que o Paulo Prado também sofria uma influência muito grande do movimento romântico. Embora ele fosse um modernista, um dos ideólogos do movimento modernista, ele tinha também uma carga de influência do movimento romântico, como vocês sabem, muito forte ao longo dos anos da metade, né, da segunda metade dos anos do século XIX. Nossa, estava difícil de falar, hein? Da segunda metade do século XIX, né, o movimento romântico. Então, decidiu-se incluir esse pequeno livro, e aí ele justifica por que ele colocou essa obra do Paulo Prado, Retratos do Brasil, né, na obra dele que ele escreveu, porque ele considera essa obra revolucionária, pessoal. Fernando Henrique Cardoso, então, chama essa obra de polêmica, controversa, mas, ao mesmo tempo, revolucionária. Né? Ele chama a atenção que o Paulo Prado foi um dos promotores da Semana da Arte Moderna de 22, né? E o Paulo Prado ele foi um pouco um autor que tentou redescobrir o Brasil como um país exótico, né? E ele, ao mesmo tempo, diz o Fernando Henrique Cardoso que o Paulo Prado, e aí vem muito no encontro com o que a Ana e o Gilson Ernesto falou, né? Esse atormentado casamento entre a classe dominante, uma elite cultural, política e econômica, e o povo brasileiro. Né? Então ele dizia que a própria obra é uma síntese desse atormentado casamento entre a elite cultural brasileira, que às vezes também não se reconhece como Brasil, como povo brasileiro, da parte do povo brasileiro, e o povo brasileiro. Né? E aí, interessante, né? Como é a construção do Paulo Prado em relação ao povo brasileiro, que ele está a parte disso. O povo brasileiro é mestiço, o povo brasileiro é feio, o povo brasileiro é sifilítico, o povo brasileiro é preguiçoso, o povo brasileiro é malandro. Isso é a representação, a síntese do que está presente no livro do Paulo Prado, Retratos do Brasil. É a forma como ele personifica o povo brasileiro. Né? E aí diz o Fernando Henrique Cardoso, essa formação orgulhosa do nosso coletivo, a transfiguração do feio em belo, fez-se de forma lapidar na literatura. E aí ele diz que o Macunaíma seria também uma forma de mostrar esse povo brasileiro, né, com aquela característica que acabei de dizer para vocês, né, o que é o Brasil, o que é o povo brasileiro. Macunaíma, então, é uma representação fidedigna do que seria o povo brasileiro. Né? E aí, ele diz que o Paulo Prado ele percebe os erros, os equívocos na sua obra, como tinha acabado de chamar a atenção de vocês, e ele reescreve, então, ele coloca esse potscriptum, que seria uma parte anexa ao livro, dizendo que
como eu acabei de dizer para vocês, que eram mais os paulistas e não o povo brasileiro, né? Que o povo brasileiro, na verdade, é um povo alegre, mas o povo paulista seria um povo romântico, um povo melancólico, um povo angustiante, um povo miscigenado, né? E nesse sentido, então, ele tentou modificar um pouquinho do que ele tinha pensado até então, né? Bom, o que é importante e interessante frisar, até novamente reforçando do que tanto a Ana quanto o próprio Gilson havia dito, ele acredita em Paulo Prado, e diz aqui o Fernando Henrique Cardoso, que ele vai buscar, ele tinha crença na redenção. E de que forma se essa redenção do povo brasileiro? De que forma? Através da revolução, através da guerra. Né? Era dessa forma que ele imaginava que seria resolvido, seria solucionado de uma vez por todos os desafios, todas as intempéries do povo brasileiro. Era essa visão, era essa leitura que tinha, então, o Fernando Henrique Cardoso faz em relação à obra do Paulo Prado. Ele reforça que essa obra ela foi muito discutida nos salões, nos saraus literários, pela elite, pela burguesia paulista, né, que reconheceram como uma obra importante, como uma obra de peso, né, de se pensar e repensar o Brasil, né? E ele termina dizendo que a obra ela tem um caráter mais ensaístico do que uma obra, como, por exemplo, do Sérgio Buarque de Holanda, que é uma obra científica, do ponto de vista científico, do ponto de vista sociológico. Né? Então, diz o Fernando Henrique, termina o ensaio dele sobre esse livro do Paulo Prado, Retratos do Brasil, que, na verdade, a obra Retrato do Brasil, ela mostra os males do passado e uma esperança do futuro. Né? Uma esperança do futuro. Então, expõe os males do passado e uma esperança no futuro. É isso que a gente poderia pensar da obra dele, e essa seria, então, mais ou menos, aqui de uma forma bastante sintética, para vocês entenderem como o Fernando Henrique Cardoso interpretou essa grande obra, esse grande pensamento do Paulo Prado. Eu acho que é controverso, é polêmico, sem sombra de dúvida, mas é uma obra que vale a pena a gente ler, a gente refletir, e até a gente entrar em contato com a obra para dizer, não, isso na verdade não é válido, isso na verdade é equivocado. Né? Ver o que tem de pontos de acerto também e pontos equivocados na obra. Tudo bem, pessoal? Vamos então assistir os 2 vídeos, depois eu gostaria de ouvi-los, o que vocês acharam da aula, se gostaram da aula, e ao mesmo tempo se entender as explicações, a forma como foi feitas as apresentações. Vamos assistir primeiro uma apresentação de um pensador de como ele entendeu essa obra do Retrato do Brasil do Paulo Prado. É bem curtinho, espero que vocês gostem aí do vídeo. Eu gostei. Prontinho, já está aqui demonstrado. Vamos lá então, pessoal. Deixa eu só abrir aqui. Certamente você já ouviu que o povo brasileiro, apesar de todas as intempéries, de todo o sofrimento e de toda a dificuldade, é um povo alegre, é um povo feliz. Não é isso que alguns historiadores denotam. Paulo Prado, historiador, advogado, publicou um livro que na época causou grande polêmica, em 1928, mas até hoje é estudado fundamentalmente no meio acadêmico, Retratos do Brasil, ensaio sobre a tristeza brasileira. Este livro é dividido em 4 capítulos: a luxúria, a cobiça, a tristeza e o romantismo. Nos 2 primeiros capítulos, ele discorre sobre a característica do povoamento e da exploração do Brasil, e nos outros 2, ele trabalha com essa questão da tristeza do povo brasileiro. Entende o Paulo Prado que o povo brasileiro é um povo melancólico, uma sociedade amorfa e um povo triste. Já inicia o Paulo Prado lá dizendo que o Brasil foi descoberto por acaso e o acaso foi deixado por longos anos.
ele identifica essa tristeza na sociedade brasileira, no povo brasileiro, claro que por vários motivos, mas fundamentalmente pela ganância daqueles que aqui vinham explorar à custa de tudo, de todos, e levar as riquezas para fora. Veja, dizia ele, caracterizava o europeu o desamor à terra. Aquilo se chamou de transoceanismo, o desejo de ganhar fortuna o mais depressa possível para desfrutar no além-mar. E após, na luta entre esses apetites, sem outro ideal, nem religioso, nem estético, sem nenhuma preocupação política, intelectual ou artística, criava-se pelo decurso dos séculos uma raça triste. Então, é muito interessante esse livro, pela genialidade do Paulo Prado, e fundamentalmente porque ele faz um contraponto àquilo que todos nós sempre estamos ouvindo. Ou seja, apesar, repito, de todas as dificuldades, apesar das intempéries, o brasileiro é um povo alegre e é um povo feliz. Não é assim que entende Paulo Prado. Evidentemente que, por ser um contraponto fundamental nisso, é uma leitura obrigatória para que a gente possa entender e conhecer o outro lado daquilo que se fala. Muito bom, né, pessoal? Gostaram do vídeo? Bem curto, bem breve, e reforçou alguns aspectos que eu já havia comentado ao longo do nosso encontro. Não reforçou? Vamos então assistir um outro vídeo. Vamos assistir outro vídeo para reforçar ainda mais elementos que foram tratados do encontro de hoje, na apresentação, tanto da biografia do autor, quanto também da própria obra Retrato do Brasil. Vamos lá? Opa! 3 meses de taxa zero? É só no iFood. Venda muito mais, conquistando mais clientes. O brasileiro é um povo triste? Pois é, a tristeza do brasileiro está aqui nesse livro do Paulo Prado, Retrato do Brasil. É uma reedição da Companhia das Letras. O subtítulo é Ensaio sobre a Tristeza Brasileira. Eu tô tristão, tô sofrendo pra caralho. Esse livro aqui foi publicado pela primeira vez em 1927. Praticamente é quase um século atrás, né? Quase. Mas você veja, até hoje é leitura obrigatória entre os cientistas sociais brasileiros. Ele foi escrito pelo Paulo Prado. O Paulo Prado, aliás, essa família Prado é importantíssima na história de São Paulo, uma família quatrocentona. Inclusive o Caio Prado Júnior, que é um outro importante pensador da história brasileira, só que mais de esquerda, enfim, e produziu livros importantíssimos também sobre a formação da sociedade do povo brasileiro. Tem também o Paulo Prado, que inclusive morreu em 1943, nasceu em 1869 em São Paulo e morreu no Rio de Janeiro em 1943. Ele foi um importante comerciante de café, foi banqueiro, empreendedor e também um grande intelectual. Ele foi muito amigo do Capistrano de Abreu, talvez o pai da historiografia brasileira. E ele praticava o mecenato, ou seja, ele financiava muitos estudos sobre a sociedade brasileira com a sua fortuna. Isso é um importante mecenato. Ele foi muito importante no modernismo brasileiro,
né, na Semana de Arte Moderna de 1922, o Paulo Prado foi um entusiasta, posso dizer que ele foi um modernista, e ele ajudou também a bancar muito dos poetas, dos artistas do modernismo brasileiro na Semana Modernista de 1922. Mas o Paulo Prado escreveu esse livro que causou um grande impacto já quando ele foi lançado, porque o Paulo Prado, ele estabeleceu que o povo brasileiro foi formado embaixo de alguns alicerces. Para o Paulo Prado, a formação da sociedade brasileira se deu à base de 4 características importantes: a luxúria, né, a cobiça, a tristeza e o romantismo. Ele começa com a questão da luxúria, explicando por que isso foi importante na formação do brasileiro, do nosso povo. Era esse choque cultural entre os portugueses e os índios brasileiros, que em termos de costumes sexuais, comparados aos europeus, tinham costumes sexuais bastante diferentes. Você já comeu rabo de jacaré? Já. E como é que faz? Tem que arrumar 4 caras fortes para segurar o jacaré, não é? A poligamia, a liberdade sexual que havia entre os indígenas, né? Os costumes foram muito chocantes, mas ao mesmo tempo muito atraentes para os portugueses, ou mesmo os franceses, ou os espanhóis que por aqui chegaram, e principalmente pela beleza e a higiene. Né, a higiene das índias brasileiras, que tomavam vários banhos de rio por dia, né, estavam sempre limpinhas, cheirosas e com seus pelos aparadinhos. Isso foi realmente um choque muito grande, né, e esse choque cultural provocou já, digamos assim, a primeira miscigenação do brasileiro. Esse livro é interessante. Você fala, bom, Marcelo Madureira, como é que você vai ler um livro que foi escrito em 1927? Pois é, mas esse livro, ele desperta tantos pensamentos, tantas pensatas, né? Tantas insights, que ele realmente merece a sua leitura. É um livro que até hoje, né, 90 e praticamente 95 anos depois, ele continua vivo e válido. Não em tudo, mas em muitas coisas. Por exemplo, dessa questão da luxúria, eu fico pensando, né, que coisa interessante no carnaval brasileiro. Como o carnaval brasileiro, ele é, assim, digamos, libertinoso. Eu não estou falando de nenhum julgamento moral, mas ele tem uma liberdade sexual muito grande. Mas, curiosamente, se uma mulher resolve fazer topless na praia, ela é censurada pelas pessoas, né? Mas no carnaval, as mulheres desfilam nas escolas de samba praticamente nuas, há uma liberalidade geral, e isso tem alguma coisa a ver com esse choque de cultura entre o europeu e o índio brasileiro. Caetano, você que é um poeta, vai poder nos dizer finalmente, bunda tem poesia? Bunda é poesia. Ele vai, na verdade, o pensamento dele é muito mais aprofundado que isso. Isso foi uma inferência que eu fiz, né? Mas é curioso, os nossos programas infantis, principalmente dos anos 80 e 90 do século passado, o da Xuxa e tal, quando os estrangeiros vinham aquilo, eles têm uma certa lascividade, eles são lascivos, né? Eles têm um erotismo, uma sensualidade que não tem nada de infantil, né? O que não pertence ao mundo infantil, ou seja, é um samba do crioulo doido terrível, essa questão da luxúria e da sexualidade na sociedade brasileira. Quando eu falo samba do crioulo doido, eu me refiro à célebre canção, né, do Stanislau Ponte Preta, do Sérgio Porto, né, um clássico samba, e não estou querendo ofender de maneira nenhuma os afro-brasileiros, mas é uma grande misturada na cabeça das pessoas. A isso também se mistura a relação dos donos de escravos com as próprias escravas e com os próprios escravos, que usavam seus escravos quase também como brinquedos sexuais, tinham filhos, ao mesmo tempo não reconheciam esses filhos, mas se relacionavam sexualmente, né? E a beleza, né? A beleza do negro, da negra, né, a estética, tudo isso realmente atrai as pessoas, e também pela novidade, né, as pessoas que só acostumavam a viver em sociedades brancas. Mas, enfim, ele examina toda essa questão, principalmente das misturas, né, quando surgem os mamelucos, quando surgem os mulatos, quando surge esse cadinho de etnias que formou
forjou a sociedade brasileira e que tem grandes contradições, né, como a questão do racismo, que agora, finalmente, no Brasil, eu acho que a sociedade resolveu discutir isso e encarar de frente. A segunda questão que ele coloca é a questão da cobiça. Ou seja, o primeiro movimento em direção ao Brasil, né, sempre foi um movimento imigrante de fazer o Brasil, uma coisa expoliativa, seja com o pau-brasil, seja com a exploração, o plantio de cana-de-açúcar e a produção, né, de seus derivados da produção de açúcar, seja com a busca pelas minas de ouro, diamantes. Ele traça um paralelo curioso com a colonização dos Estados Unidos da América do Norte, que foi feita de outra maneira, através dos pilgrims, dos peregrinos, que a ideia era de mudar para cá. A ideia do europeu era vir para cá, enriquecer o mais rápido possível e voltar. Isso pode não ser uma verdade absoluta, mas durante um bom tempo, isso de fato existiu. Ele mostra aqui no livro que a cobiça, de certa forma, contribuiu para a formação, para o ideário da formação da sociedade brasileira. Aí vem o terceiro ponto, que é a tristeza. Ele atribui, né, a essa questão da mistura da sexualidade com a cobiça, esses conflitos, essas contradições, a uma coisa, digamos assim, que seja inerente ao povo brasileiro, que é a tristeza. O negro, por exemplo, quando vinha para cá como escravo, muitos deles sofriam o que se chamava de banzo. Banzo era uma doença mental, ou seja, era uma saudade profunda daquela pessoa com relação à sua origem, né? Os negros ficavam na beira da praia olhando para o mar, como se quisessem enxergar e voltar à África. E isso provocava um banzo, uma depressão, na verdade, em alguns que acabavam se matando, acabavam enlouquecendo, né? Esse banzo, né? A questão para o indígena, que é, ao vir aqui o europeu, e, de certa forma, destruir sua cultura, né? Ou influenciar na sua cultura, provocar um grande desmanche, né, no que havia organizado no Brasil em termos da cultura silvícola, também, com as suas contradições, contribuiu para essa tristeza do brasileiro. Da mesma forma, enfim, que as doenças, todas essas questões relacionadas, né, que trazem a tristeza ao ser humano, elas acabavam sendo muito presentes na vida do brasileiro, que, segundo Paulo Prado, o brasileiro traz dentro de si, né, traz dentro do seu DNA uma inclinação para a tristeza. Mas aí a gente fica pensando no carnaval, no samba, na alegria, nas características gerais da cordialidade, em todas essas características que a gente enxerga no povo brasileiro, nós brasileiros, e que ele coloca uma ideia em contrário. Aí você veja como é importante a gente ler sobre aquilo que nos é diferente, sobre aquele que pensa diferente da gente. Eu não vou dizer que eu concordo, eu até discordo, é o ponto do livro que eu discordo mais do Paulo Prado, mas é importante também verificar que o que ele coloca, o que ele pensa, o que ele fala, tem algum fundamento. Podem realmente, de certa forma, influir na formação do nosso povo. Ou faz com que a gente pense nos contra-argumentos, nos argumentos que contradigam a esse raciocínio que tem aqui no livro do Paulo Prado, de que a tristeza seja inerente à sociedade brasileira. Por último, né, o quarto pilar seria o romantismo, né? A nossa ideia idílica, tanto do nosso país, né, que o Brasil, que de fato era considerado, né, as Américas eram como se fosse a descoberta do Éden na Terra, né, onde os homens e mulheres andavam nus em comunhão com a natureza, não havia pecado, né, não existe pecado ao sul do Equador, né, como diz o Chico Buarque na sua canção. E isso é baseado já numa outra frase mais antiga, mas enfim, vocês devem conhecer daí. A ideia de aqui era um lugar edênico, né? Um Éden, um paraíso terrestre. Até o Thomas More escreveu Utopia pensando um pouco nisso.
Essa ideia de que as Américas eram um Éden terrestre, um paraíso terrestre, onde não havia pecado, né? Não existe pecado ao sul do Equador, onde as populações andavam nuas e comunhavam com a natureza sem maldade, criou essa ideia romântica do brasileiro, essa ideia romântica do próprio índio, essa ideia romântica do ser brasileiro, esse romantismo que deu em tanta poesia, Castro Alves, Gonçalves Dias, Casimiro de Abreu, a tuberculose, essa coisa, né, do brasileiro ser um ser extremamente romântico. E isso nem sempre é uma coisa positiva, principalmente na condução de uma sociedade. Mas ele traz esse pilar. Portanto, ele examina esses 4 pilares, a luxúria, né, a cobiça, o romantismo e a tristeza, como os 4 pilares que formaram a sociedade brasileira. Esse livro causou um grande impacto, tanto que depois ele escreveu mais um capítulo chamado Post-Scriptum, em que ele aprofunda esse raciocínio, ele aprofunda esse pensamento sobre a sociedade brasileira, e é um livro bem escrito e é um livro muito agradável de se ler, com muita informação, com muita pesquisa em fontes primárias que ele fez. O Retrato do Brasil é um livro que eu recomendo, Ensaio sobre a Tristeza Brasileira, de Paulo Prado, um livro que foi lançado numa edição muito simpática da Companhia das Letras agora e que eu recomendo, é um belo presente de Natal ou para leitura de férias. Tudo bem, pessoal. E aí, gostaram dos 2 vídeos? Reforçaram aspectos que foram tratados na aula, nas nossas discussões, nos nossos debates? Muito bom, né, pessoal? Eu gostei dos 2 vídeos, achei importante trazer para vocês, reforçar aspectos que foram falados, foram comentados, e alguns outros pontos que os próprios apresentadores fizeram, talvez em algumas novidades. Eu vou encerrar, então, a gravação da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do nosso encontro de hoje, nossa segunda aula. Yuri, e aí, o que achou? Está ainda presente aí, Yuri? Bom, espero que vocês tenham gostado, sim. Ah, bacana, mas deu para compreender a linguajar, tudo bem, tudo tranquilo? Ah, então tá bem, Yuri. Por favor, Ernesto, por favor. Professor, essa análise me fez pensar agora em duas perguntas, assim, em relação a essa análise que ele fez do texto, né? Da obra do Paulo Prado. Será que essa miscigenação ela não pode ser utilizada como legitimidade dentro da colonização, da relação do europeu e do índio, frente a alguma outra ameaça vindo de fora, por exemplo, como os espanhóis na época? Eu acho que eu não percebo dessa forma. Na obra ele não diz isso, ele não diz isso de forma, claro, como se fosse uma estratégia política, uma tática. Havia uns cruzamentos poligâmicos, né, entre o português com as índias. Ele não reconhece dessa forma. Na verdade, foi acontecendo de forma, vamos colocar espontânea, natural, mas ele foi se interessando, né, pelas índias e assim aconteceu, né? Sim, a própria beleza da época, né? Como era colocada. E a segunda coisa da obra, não sei se a pergunta compete a essa situação. Pelo que eu entendo, a elite nessa época especificamente, ela era composta de pessoas brancas. Você está se referindo ao período da obra escrita? Do Paulo Prado, isso. Isso, de lá da década de 20. Uma das coisas que eu fico pensando assim, no seguinte fator, se coloca sendo uma pessoa branca, aquela pessoa que não está fora trabalhando na rua, ou seja, ela não está exposta ao sol. Será que poderia ter, dentro dessa obra, algum período de alguma doença, ou de repente essa própria tristeza sazonal que ele poderia estar sofrendo, e ele está fazendo, talvez na época, uma visão distorcida, a qual ele se refere às pessoas que estão trabalhando em um trabalho forçado e explorador da época, e ele está se espelhando nisso? Sobre algum outro efeito? Tá, entendi sua pergunta. Primeira questão, de fato, é uma elite branca, sem sombra de dúvida. Ele é um cafeicultor, descendente de cafeicultores de São Paulo, é uma elite branca, sem sombra de dúvida, uma elite política e econômica, de papel decisivo na história republicana do Brasil, está começando a engatinhar, né, na República, né? E já temos ali a República Velha com essa característica, né, desse domínio
oligarco, né, política econômica dessas classes, desses grupos econômicos, e, por outro lado, claro, eles reconhecem com com certo desprezo, com certa arrogância, a maior parte da população que é miscigenada, que é pobre, que é doente. Então, tem um pouco sim dessa visão estereotipada, vou usar esse termo, estereotipada em relação ao povo brasileiro, um povo mestiço, um povo mameluco, um povo mulato, um povo pobre, né? E que até para muitos europeus, né? Para muitos europeus chamava muita atenção quando eles vinham para o Brasil, eles viam como era o povo brasileiro. Até se a gente for voltar um tempo atrás, umas décadas atrás, quando nós estávamos no segundo Império, a questão que é muito importante pontuar, influentes políticos europeus que vêm para o Brasil e tentam interferir na própria formação do povo brasileiro, estimulando Dom Pedro II a promover imigração europeia para o Brasil. E aí começa grandes movimentos migratórios para o Brasil, pessoas saindo da Europa, vindo para o Brasil, principalmente para a região sul do Brasil, né, para tentar conter essa miscigenação, que eles viam a miscigenação como um fator negativo, como um fator que empobrece o povo brasileiro, um fator extremamente, até no aspecto pejorativo mesmo, né, o povo brasileiro ficar um povo mais fraco, um povo mais débil, né, a partir da miscigenação. Então, veja, é muito interessante, muito importante a gente, quando estuda, principalmente essa questão da miscigenação no Brasil, que até hoje tem essas discussões que eu acho que são muito relevantes, né, que já era travado esse debate, essa discussão no próprio Império, e depois, evidentemente, na própria República Velha e nos anos seguintes, né, do que seria, entre aspas, né, pessoal, o ideal, né, do povo brasileiro. Ser um povo miscigenado ou não, ter mais elementos brancos europeus ou não. Então, era um pouco da leitura, né, que grande parte, né, da nossa elite política econômica tinha ou tem, né, até hoje, né. E é interessante que a gente vai poder travar essa discussão um pouco mais de profundidade, né, um pouco mais de rigor, principalmente da visão também do senhor, que é o Gilberto Freire, em relação à obra Casa Grande e Senzala, né? Também é uma visão do senhor em relação à relação entre o branco, o senhor, com os escravos. E a gente pode perceber aqui também nós temos uma visão de um branco, de uma elite política e econômica, de uma elite intelectual, paulista, também na questão de como que é a formação e o sentido do povo brasileiro, né? Então, eu acho que essa disciplina ela tem muito esse perfil da gente tentar entender, tentar compreender e também contrapor esses grandes pensadores que pensaram e inventaram o Brasil. Né? Só para mexer um pouquinho com a questão política, que o Fernando Henrique já é um pouquinho mais recente, será que ele personifica tanto o livro do Paulo Prado, que ele utiliza em um dos seus discursos com a questão do povo brasileiro, chamando ele de vagabundo na época, que não se aposentava antes não sei se antes do tempo. Não sei se tem influência à obra, né? Mas sem sombra de dúvida, muito do que o Fernando Henrique foi como político, né, na prática como político, teve, de fato, uma carga da vida e do próprio pensamento dele, né? Que ele foi, de fato, um presidente assim, nesse ponto diferenciado dos demais, porque teve uma formação intelectual, passou na graduação, mestrado, doutorado, ele é até visto como um grande estudioso de Weber internacionalmente, né? Então ele tem um perfil intelectual diferenciado, né? Mas sem sombra de dúvida, pode ter sim um pouco de justificativa nesse discurso, nessa visão dele. Tudo bem, pessoal? Vou encerrar então a gravação. E depois fico à disposição de vocês caso tenha alguma dúvida. Espero que vocês tenham gostado, acho que a aula foi muito bacana, gostei muito da participação de vocês, do engajamento de vocês, fico feliz quando acontece esse tipo de postura, né? Ter esse tipo de postura.